Graça e paz. Bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos aqui com o Salmo 90, Salmo de Moisés, homem de Deus, que fala sobre a brevidade da vida. Senhor, tu tens sido o nosso abrigo sempre, de geração em geração. Antes que se originassem os montes e formasses o universo e a terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó, afirmando: retornai ao pó, filho dos homens. Verdadeiramente 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que já passou, e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite. Tu arrastas o homem na correnteza da vida, são breves como um sono. São todos como a relva que brota com a alvorada, germina e floresce pela manhã, mas ao pôr do sol murcha e seca. Porquanto somos consumidos por tua ira e perante tua indignação ficamos pasmos. Tu conheces bem as nossas iniquidades, nossos pecados mais secretos não escapam à luz da tua face. Sim, todos os nossos dias dissipam-se diante do teu furor, findamos os anos como um suspiro. De fato, os dias de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimentos, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. Quem é capaz de conhecer a força da tua ira e de tua cólera, segundo o temor que te é devido? Sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Este é um salmo, este é um salmo de Moisés, homem de Deus, em que ele discursa sobre a brevidade da vida. É interessante pensarmos que quem escreveu esse salmo foi um homem que teve uma vida repleta de contrastes, né? Nascido de escravos hebreus, levado ao luxo dos palácios do Egito, vivendo na condição de protegido, de filho de uma das princesas do Egito, viveu 40 anos de uma vida palaciana. E depois precisou fugir para Midian, porque tirou a vida de um homem quando foi conhecer, quando foi visitar os seus irmãos hebreus, saber mais atentamente como eles viviam, acabou tirando a vida de um homem e fugiu para as terras de Midian, onde viveu outros 40 anos na condição de genro de um sacerdote, Jetro, casando-se com a filha desse Jetro, e passou 40 anos cuidando da administração, cuidando dos rebanhos, dos bens da propriedade desse homem. Aos 80 anos de idade, foi que Deus se revelou a Moisés. Aos 80 anos. Nós temos um homem que, durante 80 anos, ele apresenta uma trajetória, uma expectativa de busca espiritual, um desejo, um anseio de ter a sua plena identidade reconhecida, afirmada e procurando o seu lugar nos planos de Deus. Aos 80 anos de idade, Deus se revela a Moisés e Deus apresenta para ele o propósito, o plano de Deus para a vida de Moisés. Isso aos 80. Quando lemos o Salmo, ele fala que a vida do homem, que a vida, por assim dizer, útil de um homem saudável, de um adulto, de um homem com saúde, com vigor, não vai muito além dos 80, não vai muito além dos 80. Quando de fato a vida dele diante de Deus, a vida dele experimentando a presença, o poder de Deus, conhecedor dos planos, do propósito de Deus, não só para Moisés, mas também para com todo o povo hebreu, tem início quando ele pessoalmente entende que seria o fim. Quando nós chegamos aos nossos limites, e muitas vezes nós somos levados a isso, muitas vezes, em muitas ocasiões, o Senhor Deus permite
que nós esgotemos as nossas possibilidades, as nossas habilidades, as nossas teorias, as nossas filosofias. O Senhor Deus permite que nós cheguemos ao fim de nós mesmos. E a partir daí, quando compreendemos quem de fato somos, as nossas limitações, quando podemos comparar verdadeiramente a nossa natureza com o plano de Deus, com a natureza de Deus, quando reconhecemos a nossa indignidade em relação ao todo-poderoso e santo Deus eterno, Deus começa a agir de uma maneira surpreendente na vida dessas pessoas. A literatura de sabedoria, o livro dos Salmos, ela tem o objetivo de nos trazer a realidade. O objetivo do salmista é nos conscientizarmos que precisamos ser mais atentos com o simples fato de que a vida humana ela é extremamente frágil. A vida humana é extremamente frágil comparado a todo o universo criado pelo Todo-Poderoso Deus. Um homem que vive 80, 90, as pessoas têm chegado aos 100, mas sempre teve gente. Moisés mesmo foi até os 120 anos. Algumas pessoas vão um pouco mais até, mas sabemos que as condições físicas e intelectuais vão se deteriorando e muito, vão se deteriorando bastante. Moisés foi preservado por Deus. Dos 80 aos 120, ele teve uma vida muito ativa, uma vida de muita saúde, de muita determinação. Foi um agir soberano de Deus na vida desse homem. Nós não precisamos esperar chegarmos ao final das nossas forças, da nossa compreensão da realidade, para concluirmos que precisamos aprender a depender de Deus, que precisamos aprender a colocar o plano de Deus, o propósito de Deus, a palavra de Deus como prioridade em relação às nossas perspectivas e expectativas em relação à vida. Tiramos alguns dias aí para cuidar de assuntos nossos e nesse período inicia-se uma guerra, uma invasão terrível no chamado leste europeu, envolvendo dois países do leste europeu, a Rússia e a Ucrânia. E milhões de vidas estão sendo arruinadas. Milhões de vidas estão sendo destruídas. No mundo em que nós vivemos, na sociedade como ela se organizou, nos modelos de economia, de política, não há como ocorrer um fenômeno dessa natureza num lugar sem que repercuta na vida de outras pessoas. Então, um problema do outro lado do mundo, que a maioria de nós nunca conhecerá, né? Pessoas que falam uma língua, um idioma que a maioria de nós não é capaz de compreender. Vidas humanas tão importantes quanto todas as demais vidas humanas criadas por Deus estão sendo arruinadas e destruídas. Isso cria um efeito cascata, uma repercussão por conta da economia, por conta do dinheiro, por conta dos acordos comerciais realizados entre os governos, entre as grandes empresas, entre os indivíduos, ou seja, todos acabam sendo afetados diretamente, terrivelmente, aqueles próximos ao conflito, e indiretamente os que estão distantes, por uma questão econômica. O mundo, de um modo geral, está unido no que diz respeito ao comércio, às relações comerciais, a compra, venda de produtos, de matéria-prima, de serviços e por aí afora. Antes, não queremos nos envolver e nos precipitar no que diz respeito aos acontecimentos recentes, muito breves e ainda em andamento. Esperamos em Deus que a situação se apazigue
e os assuntos entre essas nações se resolvam de uma forma, de uma forma mais diplomática, de uma forma mais civilizada, mas entender, mas compreendendo um pouco da natureza humana, nós sabemos, infelizmente, que a tendência aos conflitos é aumentar. A tendência é aquele que tem poder, aquele que tem meios, aquele que tem recursos, aquele que tem acordos firmados entre os poderosos, é atacar os mais fracos, aqueles que não têm condições efetivas de oferecer uma resistência à altura. É assim que o mundo tem sido, e de tempos em tempos, como nós sempre falamos, a coisa desanda. Incrivelmente, todo início de século, invariavelmente, né, perde-se um grande período de tempo, as pessoas se matando, para depois chegarem à conclusão que foi tudo um absurdo, aí tentar reconstruir uma sociedade de paz outra vez, aí depois as coisas descambam ou não. Essa é uma decisão que cada geração, que cada indivíduo tem que tomar. Nós aceitamos prontamente que questões econômicas, questões financeiras, né, o dinheiro que a todos une, problemas num lugar acabam acarretando consequências em outros lugares. Mas a dinâmica espiritual não é em nada diferente disso. Não é em nada diferente. Quando fala-se da igreja, a igreja que Deus preparou, a igreja que Cristo edificou pelo Espírito Santo, a igreja espiritual, não as igrejas institucionais, a igreja espiritual, a igreja de fato governada por Jesus Cristo, a igreja de fato sustentada por Jesus Cristo, a igreja que vive, que sobrevive, que respira Jesus Cristo. Essa é a igreja a qual nós nos referimos quando citamos a palavra de Deus. É a igreja que amamos. É a igreja que reconhecemos como a verdadeira igreja, de uma ordem, de uma natureza espiritual. Onde está? Está dispersa em todas as igrejas. E às vezes até mesmo fora de instituições eclesiásticas. A igreja espiritual, a igreja verdadeira, a igreja de Cristo Jesus. Quando um sofre, diz o apóstolo, todos sofrem. Quando um cai, todos experimentam um pouco daquele fracasso. Quando um é abatido, quando um é destruído, quando uma vida é arruinada, há uma repercussão no corpo de Cristo. O próprio corpo humano nos mostra isso. Muitas pessoas não dão muito valor aos artelhos, né, aos dedos dos pés, principalmente ao dedinho, né? Ao dedinho. Mas quando esbarra, ou quando sofre algum acidente, ou quando tem uma inflamação, todo o corpo sofre por conta de um pequeno segmento. Muita gente diz, isso não tem importância, até se vê confrontado com a necessidade de um procedimento extremo. E todo o corpo sofre por um problema que está localizado, às vezes no pé, na cabeça, num dos pulmões, né, no fígado. Todo o corpo sofre. Não é possível uma vida de indiferença. Não é possível estabelecer uma vida cristã, não é possível edificar uma vida de compromisso com Deus e, ao mesmo tempo, adotar-se uma postura de indiferença em relação aos que sofrem. Isso não é possível. Isso não é possível. Esse é um confronto, esse é uma batalha praticamente invisível nos dias de hoje. Porque a sociedade em que nós vivemos, e é essa que aí está, e não adianta termos ilusões, ou fantasias, ou delírios, o mundo é o que ele se fez, a sociedade humana ela está no nível que as pessoas permitiram que ela atingisse. O mundo não é melhor ou não é pior, graças às decisões que aqueles que podem decidir tomaram. A responsabilidade pela civilização humana é dos humanos.
Então, o mundo que aí está, ele é o que é. E ele nos impele, e ele nos convida ao egoísmo, ou egocentrismo, ao pensar primeiro eu, depois os meus, e no futuro, talvez, quem sabe, os demais. Os demais. Os cristãos também adotamos essa postura, os cristãos também adotamos essa convicção, porque nós vivemos nesse mundo, nós vivemos nessa realidade. Nós trabalhamos, nós temos famílias, nós temos propostas, empreendimentos, nós temos negócios. Nós estamos totalmente enraizados na sociedade em que nascemos, em que crescemos, em que existimos. Não se pede que ninguém se ausente do mundo. Mas a palavra de Deus nos confronta com a realidade de que a perspectiva e o plano de Deus é diferente. É totalmente outro. Moisés fala, tu, ó Senhor Deus, ó Eterno, é o nosso abrigo de geração em geração. É claro que esses salmos são salmos do final da vida. É claro que esses salmos são salmos escritos, elaborados a partir do momento em que Deus exibiu a sua fidelidade para com o povo de Israel. Porque até então, Moisés tinha sido, a princípio, o privilegiado. Toda noção de redenção, de salvação, de eleição, de conceitos dessa natureza, ou conceitos ainda embrionários dessa natureza, diziam respeito a ele ter sido poupado da vida de escravidão, a ele ter sido poupado da sentença de morte que havia para os nascidos meninos hebreus, e ter sido criado num palácio. Então, o jovem Moisés, jovem até os 40 aproximadamente, o jovem Moisés em sua vida palaciana era uma perspectiva da proteção de Deus, do livramento de Deus, da eleição de Deus, da proteção e do amor. O jovem, os outros que sequer tiveram a oportunidade de viverem, nem mesmo como escravos, porque havia uma sentença de morte, porque a população dos hebreus estava crescendo e o faraó foi tomado por medo, mandou matar todos os nascidos meninos. O primeiro conceito de eleição, de proteção que alguém pode ter ao ler a Bíblia, ao ver a história de Moisés, é o fato dele ter sido poupado da morte e levado para uma vida palaciana. É claro que Deus teve os seus propósitos nisso. É claro que Deus teve os seus objetivos nisso. De construir uma personalidade de um líder capaz de suportar a pressão da formação de um povo que foi retirado da escravidão, todo um processo de purificação, de redenção, de limpeza psicológica, emocional, no que diz respeito a estar debaixo do jugo da escravidão. Então, a liderança precisava ser exercida por homens exaustivamente preparados, treinados. 40 anos de palácio. E muitas pessoas podem achar que o melhor que Deus pode fazer na vida de um indivíduo é tirá-lo da pobreza, tirá-lo da escravidão, é tirá-lo da miséria, da fome e colocá-lo num palácio. Um palácio no Egito, um palácio na Itália, um palácio em Brasília, um palácio nos Estados Unidos, um palácio na Rússia, um palácio na Arábia. Algumas pessoas podem achar que o melhor que Deus pode fazer é colocar essa pessoa, tirá-la do nada
e colocar entre aqueles que são alguém. Essa foi uma etapa da vida de Moisés, da qual nós não temos muito relatos, ele mesmo não fala. Depois, quando ele se achou preparado para. Porque ele também se imaginava, se pensava apto a liderar o povo, ou ser o líder dos hebreus, mesmo criado nos palácios, ser o líder daquele povo escravo. Quando as coisas não dão certo e o único resultado que ele tem é sangue nas mãos, muitas pessoas, pegando a história da igreja, a história da fé, né, a história das instituições cristãs, muitas pessoas, quando acharam que estavam prontos, que estavam aptos, que sabiam a verdade, né, que tinham alguma obrigação de fazer algo e agiram segundo as suas forças, as suas motivações, seus autocompromissos, os seus comprometimentos pessoais, familiares, não fizeram melhor do que Moisés. Não fizeram melhor do que Moisés. Moisés, querendo defender os seus, a única coisa que ele conseguiu foi tirar uma vida, foi sangue nas mãos. Nós vemos isso através da história. E a sabedoria popular, né, tem o provérbio, né, de que boas intenções, o inferno está repleto. É preciso mais do que boas intenções para colocar em ação ou para executar-se o plano de Deus. Aí temos uma segunda etapa na vida desse homem, em que ele foge, encontra refúgio, chamam de regiões desertas, né? Afastado ali do império do Egito, do poder do Egito, numa vasta região, ele se refugia com um sacerdote, e ali ele tem uma vida simples. Ele tem uma vida simples, uma vida de pastor de rebanho, uma vida simples. Significa que ele tenha uma vida miserável, de fome ou de pobreza. Não. Ele é acolhido por Jetro, né? Faz parte da família de Jetro, que era sacerdote daquela região, e ele passa a trabalhar, como todo mundo trabalhava. Naquele período da história da humanidade, a pessoa podia ter bens, podia ter propriedades, podia ter até escravos, né? Mas para garantir a execução do serviço, a família normalmente estava envolvida nas atividades. Então, Moisés pastoreava, não significa que ele não tivesse auxiliares, que não houvessem outras pessoas ajudando. Mas como diziam os antigos, né, o que engorda o boi no pasto é o olho do dono. Se você não se interessa pelo que é seu, se você não cuida do que é seu, muito menos o outro que precisa ser cuidado. E Moisés está lá 40 anos nessa vida. Nisso, algumas pessoas acreditam que o que de pior pode acontecer na vida de um homem, de um indivíduo, é ser tirado do palácio e lançado numa vida comum, numa vida simples, numa vida de trabalho. Muitas pessoas pensam assim. Muitas pessoas pensam dessa maneira. Muitas pessoas têm esse horror ao trabalho físico, ao trabalho manual. Muitas pessoas têm essa absoluta aversão à pessoa usar suas habilidades e recursos pessoais, individuais, para ganhar a sua vida. Como que se sair dos palácios fosse o que de pior pode ocorrer na vida de um indivíduo. E aqui vemos Moisés no chamado deserto, né, nas regiões que não era bem deserto, como as pessoas costumam imaginar. Toda vez que fala deserto, a pessoa pensa no Saara, né, pensa, né, acho que é Gobi, o outro deserto, Atacama no Peru, eu acho. As pessoas pensam nos desertos. Não, regiões pouco irrigadas, mas regiões em que era possível, perfeitamente possível, a agricultura, e possível também o
o cuidado de rebanhos. O que nós queremos dizer com isso? A brevidade da vida que Moisés fala, a brevidade da vida que Moisés deixa claro aqui, porque ele teve muito tempo para pensar, porque ele teve muito tempo para refletir, ele teve muito tempo para se iludir, ele teve 40 anos praticamente para se encantar, para se entreter, para se divertir, para se iludir, para aderir às fantasias, aos delírios da vida nos palácios do Egito. E teve outros 40 anos para buscar compreender o porquê, no momento em que ele estava disposto, Deus não corroborou com as ações dele. Ele precisou fugir e se refugiar. 40 anos, sendo moldado agora por dentro. Ele aprendeu um pouco de tudo no Egito. Ele aprendeu matemática, arquitetura, astronomia. Não era astronomia na época, estava mais para astrologia. Ele aprendeu arte da guerra. Ele aprendeu medicina. Ele aprendeu algo de metalurgia. Ele aprendeu todo o conhecimento do Egito. Todo o conhecimento do Egito estava disponível à casta social a qual ele pertencia. E a Bíblia declara que ele era muito famoso, ou seja, ele era um prodígio. Ele era alguém que vivia à altura das expectativas dos egípcios em relação aos seus. Após 80 anos, Moisés descobriu que mais importante do que a preparação, mais importante do que a alegria do palácio, ou mais importante do que as privações do deserto em relação ao palácio, é a presença de Deus. É a presença de Deus. É o testemunho de Deus. É Deus invadindo a realidade humana para declarar o seu propósito. É o Deus que se importa. Não é uma questão de eu acho que Deus vai agir desta maneira. Eu acho que esta é a vontade de Deus. Não pode ser. Não, está contrariando. Não, eu acho que esta não é a vontade de Deus. Ah, meu Deus, por que Deus permitiu isso? Ah, meu Deus, por que Deus não agiu assim? Primeiro que Deus, a própria palavra indica. Ele é eterno, ele é soberano, ele está completamente acima das nossas capacidades de compreensão. Deus não é determinado pelo que nós pensamos. Deus não se deixa determinar pelo que nós acreditamos que ele deva fazer ou deixar de fazer. Esse homem aqui que fala que nós devemos contar os nossos dias, que nós devemos ser atentos aos mínimos detalhes que indicam o mover de Deus ou a presença de Deus nas nossas vidas, para que tenhamos dias sábios, dias úteis. Porque a vida de Moisés, útil no que diz respeito ao plano, ao propósito de Deus aqui, são esses 40 anos de ação. Ele teve 80 anos de preparação, 2/3 da vida sendo preparado e um ano executando o plano e o propósito de Deus, de uma maneira que ele nunca imaginou que ocorreria, de uma maneira que ele nunca imaginou que aconteceria. Porque o agir de Deus, através da vida de Moisés, o resgate do povo da escravidão do Egito, foi algo totalmente permeado de fenômenos sobrenaturais, de milagres, de sinais, de prodígios. É claro que o Egito silenciou completamente em relação a tudo o que ocorreu, mas Israel está até aí hoje como testemunha de que Deus é fiel. De que Deus é fiel. O que diz respeito à vida, à perspectiva de vida, ou à expectativa de um viver em obediência a Deus,
o nosso plano e o nosso propósito deve ser o de submissão a Deus, da sua vontade, de sua palavra, para que não experimentemos a frustração adiante, para que não experimentemos a frustração futura. Reconhecer a Deus como Senhor, como Criador, como sustentador de todas as coisas é muito importante para que possamos encontrar paz e alegria nas pequenas tarefas da vida, nos pequenos exercícios espirituais. Porque a espiritualidade cristã, ela se desenvolve através da vida e não necessariamente da prática de exercícios espirituais, como a oração, a leitura, a meditação. Isso tudo é importante, mas mais importante do que o tempo de oração, a leitura, a meditação, a memorização, mais importante do que isso é viver. É viver isso. E a vida nas suas relações cotidianas, a vida nas suas relações comuns, nos seus detalhes comuns. A vida como, falando para homens, né? A vida como pai, a vida como filho, a vida como marido, a vida como amigo, a vida como profissional. O viver as relações comuns, cotidianas, no dia a dia. Se fizer parte do propósito de Deus para nós, acontecimentos sobrenaturais, eles ocorrerão, eles virão. A espiritualidade cristã não diz respeito a tentar trazer ou alcançar o que Deus não propôs para as nossas vidas. A espiritualidade cristã não é uma tentativa de saquear os céus, de forçar os tesouros de Deus para receber dons, habilidades, talentos, riqueza, poderes. A espiritualidade cristã é um processo de conscientização de quem é Deus e de quem nós somos para Deus e de que não só as nossas vidas, mas como todas as vidas são importantes e fazem parte do mesmo plano, do mesmo propósito revelado por Deus em Cristo Jesus. Essa é a ideia, esse é o conceito. É bonito, é interessante a pessoa, quando estamos falando de Moisés, aí o cinema americano, obviamente, né, na mente das pessoas já vem lá os grandes atores do passado, aquelas cenas de efeito, né, a, aquela voz reverberada por recursos eletrônicos, o mar que se abre, acontecimentos, milagres nos quais nós acreditamos, mas uma visão cinematográfica, uma visão pouco real e pouco crível de como são os homens, de como são as pessoas, de como são os indivíduos. A tentativa de construir homens sobrenaturais, os quais somente eles podem ser instrumentos de Deus. Isso é algo que foi completamente rompido pela palavra de Deus. Homens comuns no sentido de que homens como todos os demais homens, sujeitos às mesmas fraquezas, às mesmas emoções, aos mesmos sentimentos, sujeitos às mesmas dores, aflições, angústias, perturbações, homens como todos os demais homens, não super-homens, não além-homens, homens como todos os demais. Nisso a Bíblia, ao lado de Moisés, mostra Elias. A Elias, você já vê, né, as emoções transbordando, né, as emoções, as frustrações, o desespero, a revolta, a indignação, o medo, a ira. Se Moisés nos é apresentado, eu de fato acredito que a maneira como ele experimentou, né, os extremos dessa vida, no auge, nos palácios, depois reaprendendo a viver, né,
com Jetro em Midian. Deus construiu em Moisés uma moderação, uma paciência, uma perseverança. Era um homem paciente, um homem humilde, entretanto, um homem firme, sólido, caráter testado, provado, né? Um homem com uma estrutura fortalecida, enrijecida, uma personalidade firmada em Deus e pelo próprio Deus. Em Elias nós vemos o processo de formação. Em Elias nós vemos a dor, o medo da morte, a perspectiva de fracasso. Meu Deus, eu fiquei sozinho, ninguém se arrependeu, ninguém quer ouvir a minha pregação. Em Elias nós vemos o processo de formação da personalidade, do caráter do indivíduo sendo conduzido a uma plenitude. Alguns se apegam ao processo ou às etapas do processo como se isso fosse a marca da vida do indivíduo. Não. Moisés não tinha a solidez aos 40 que ele demonstra a partir dos 80. E Elias não concluiu a sua vida e o seu ministério tomado por dúvidas, por questionamento, por ansiedade, por depressão, por desejo de morrer, é melhor morrer do que ver tanto fracasso, tanta miséria, tanta... Não, ele não terminou assim. Mas tudo isso fez parte da vida dele para a construção de uma personalidade de absoluta confiança e dependência em Deus. Se você vê o final da vida de Elias, a maneira como Deus o recolhe, o acolhe para si. Nós não precisamos ser libertadores de povos e de nações. Nós não precisamos confrontar sacerdotes de cultos pagãos para que a nossa vida seja transformada, para que a nossa personalidade seja moldada pelo Espírito Santo, no intuito de nos conduzir a uma plenitude, a uma vida de maturidade. Precisamos vencer a expectativa que o mundo nos apresenta, que é sempre de ruína, de destruição, ou então de um sucesso sem fim. E a realidade se mostra diferente. A realidade nunca é fantasiosa. A realidade é dura, às vezes cruel, mas é nessa realidade que o Espírito Santo atua nos nossos corações e nas nossas mentes. Para que se experimente algum crescimento espiritual, para que se experimente uma plenitude, ou a alegria, a paz que o Senhor Deus promete, nós precisamos estar dispostos a abrir mão de uma perspectiva de vida, de sucesso, de alegria, de prazer, que não é a de Deus. Que não é a de Deus. Moisés, ele continua o seu salmo, Moisés continua a sua oração, dizendo assim: sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio, um coração consciente da presença de Deus, da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus é aquele de quem pode ser dito fiel. Deus é fiel. Deus é fiel a si mesmo. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel ao seu programa, ao seu plano. Nós é que precisamos estar dispostos a nos submeter
ao domínio de Deus, à vontade de Deus. E isso, via de regra, é muito mais simples do que as pessoas querem admitir. Você não precisa subir a montanha, nem descer ao mais profundo vale. Você pode experimentar a fidelidade de Deus se dispondo a obedecê-lo, reconhecendo que Ele é Deus sobre a sua criação, que Ele é Deus sobre as nossas vidas. Diz Moisés aqui: volta-te para nós, ó Eterno. Até quando haveremos de esperar? Tem compaixão dos teus servos. Tem compaixão dos teus servos. Volta-te para nós é uma expressão do mundo antigo que denota uma situação de desprezo, como se Deus tivesse voltado a face, olhado para o desprezado. Olhar para um lado significa desprezar, como se Deus tivesse desprezado o povo que vivia no sofrimento. Então, quando ele ora, ele fala: volta-te para nós, ó Eterno. Ou seja, volte a olhar para nós. Eu quero ser contemplado por Deus, o ser visto por Deus, não é ser visto por um Deus irado, raivoso, disposto a condenar e destruir. Por estar diante do olhar atento de Deus é sinônimo de estar sendo agraciado pelo amor de Deus. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, que Deus Todo-Poderoso te proteja, que Deus Todo-Poderoso te conceda paz, muita paz.